Olá, salve a sua estrela, eu sou a cigana Sarazade. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023, por volta das 14 horas e 30 minutos estou gravando esse vídeo e transmitindo ao vivo para quem está no Instagram, @salve a sua estrela. Bom, pessoal, gostaria de convidar a você que quer passar uns dias comigo aqui em São Tomé das Letras, passar por rituais, ter vivências de imersão à espiritualidade, ter contato com a natureza e, claro, nos divertimos muito. Entre em contato com o telefone que está passando acima do vídeo. Poucas vagas para o Festival de Páscoa, então quem quiser participar ainda dá tempo, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram neste momento. Opchá, opchá. Bom, eu tenho recebido pedidos para fazer previsões específicas para alguns estados e eu gostaria de explicar para vocês uma coisa. Eu não conduzo aquilo que eu vou fazer espiritualmente. Às vezes eu tenho um planejamento diário e a espiritualidade muda todo esse planejamento. Eu trabalho com espiritualidade. Não é assim, vou abrir um jogo para ver o que vai acontecer com a vida de fulano, para ver o que vai acontecer com determinado local. Eu não trabalho dessa maneira. Existem pessoas que trabalham dessa maneira, né? Por exemplo, os dias que eu trabalho com consultas, que é terça, quarta e quinta, né? Com algumas exceções de desistências, eu me preparo para esses dias atender pessoas de forma individual. Então, assim, eu hoje, por exemplo, eu conversando com a espiritualidade, eu atualmente moro no sul de Minas, né, em São Tomé das Letras. Então, eu dediquei uma carta a Minas Gerais e uma combinação a São Tomé das Letras. Então, caso venha alguma coisa relacionada à capital de Minas Gerais ou norte, sul, enfim, de Minas, eu vou conseguir enxergar nos oráculos, ok? Muitas vezes eu falo em fazer previsões, por exemplo, para o Brasil e suas regiões, mas tem regiões que não trazem muitas informações. É porque não é o momento de sabermos, ou o que vai acontecer, talvez sejam coisas tão comuns que a espiritualidade ela não nos passa, ou realmente não é o momento de nós sabermos, ok? Então vamos lá. Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Optcha! Gratidão, oráculo, previsão para o Brasil, oráculo, para minha terra amada. Pés descalços. Abriu com a carta, com uma combinação falando de uma mulher famosa. Uma mulher famosa. E, infelizmente, falando do encerramento de missão desta mulher. É uma mulher muito conhecida. Vamos lá. A espiritualidade me mostra nesse momento que vários artistas brasileiros vão ter alguns tipos de problemas. Uma que não é a morte, mas talvez possa ser um escândalo, talvez possa ser, né, alguma declaração, alguma coisa que venha chamar atenção nas redes, é aquela cantora de axé que tem uma música que fala de carro velho, certo?
Poxa vida. Qual é a cantora? Qual é a mulher que já tem uma certa idade? Mas eu tenho certeza que todo o brasileiro já ouviu a sua música. Aqui me fala de Veneno, uma música que fala de doce veneno. Eu já havia dito no Cara a Tapa que a Alcione, que inclusive eu estou apaixonada pela Alcione. Quem acompanha minhas histórias no Instagram sabe que eu sempre estou ouvindo ela. Ela vai apresentar um problema de saúde. Eu não sei se é ela que tem essa música, tá? Mas essa pessoa que finaliza essa missão tem uma música, ou fez uma novela, ou tem alguma coisa relacionada a doce veneno. Tem pessoas que elas deixam um legado, né? A música, alguns personagens, isso para mim é espiritual. Todo médium, ele é artista e todo artista, ele é médium. Só um médium consegue criar uma letra de uma música que toque o coração de tantas pessoas ao mesmo tempo. Só um médium consegue escrever um filme, um longa-metragem, uma série ou até mesmo uma novela que traga ensinamento a quem assiste. Saber que o Brasil vai perder grandes nomes entre 2023 e 2024, que nós vamos sentir saudades de muitas pessoas, me entristece, porque perderemos pessoas que realmente deixaram um legado cultural para o nosso país. Eu sinto muito. E essa perda de legado, ela não vai estar só em perda de pessoas. Mas é como se a nossa história, de uma certa forma, pessoas estivessem fazendo tudo para manipular, para adulterar, sabe? Para trazer em livros, sejam didáticos ou livros de história, dentro das escolas, é muita coisa deturbada, além de perdas de acervo. Inclusive, nós vamos ter perdas de acervos que estão relacionados a crimes de forma proposital, intencional. Então, vamos lá. Região norte do nosso Brasil, passando por momentos muito complicados. Além de um assalto em uma região mais remota, não no centro urbano, mas uma pessoa que invade casa, né, e que deixa ali feridos, ou que tortura, né, uma família ou os integrantes daquele local. Isso no lugar mais afastado, então eu creio que não no centro urbano. Tá? Também vai passar por muitas dificuldades com as águas. Aqui eu vejo inclusive fogo e água junto. Então, digamos que haja algum tipo de enchente, alguma coisa que cause um curto-circuito e com isso gere também fogo, tá? Os desastres com as águas, o problema hídrico será muito grande, tá? A região sul vai viver a maior seca da história. A gente não. Quem vê televisão vai ver falando no Jornal Nacional que há 50, 100, 200 anos não se tem temperaturas tão altas. A região sul
vai sofrer com as secas de uma forma muito triste. Inclusive, eu vejo crianças sofrendo por causa disso, tendo doenças, né, por causa do excesso de calor. E, mais uma vez, vamos ver um pai ou uma mãe esquecendo uma criança ou um animal de estimação dentro do carro e o mesmo não resistindo. Aqui eu vejo um fogo provocado por garimpeiros. Então ainda há localidades onde os garimpeiros estão atuantes e eles vão atear fogo para destruir as suas barracas, destruírem provas contra eles, né? Na política, alguns escândalos vivenciaremos mais uma vez, né? Então, assim, palavras, declarações, arbitrariedade. Só que o que acontece? Essa primeira tiragem, ela me fala da região centro-oeste, não necessariamente da capital, mas que pega Brasília, né? Aqui fala de desvio de verbas em cidades, inclusive cidades minúsculas, tá? Não excluindo nenhum estado, mas algumas regiões elas estão se apresentando com mais intensidade, tá? No Nordeste, um grande nome ou uma pessoa herdeira ou alguém importante relacionado a cana, por exemplo, onde se trabalha cana. E também nesses lugares nós vamos ver muitas revelações de trabalho também análogo à escravidão, tá? No Nordeste, os boias frias, aquelas pessoas que trabalham ali no manejo da cana, né? Trabalham para grandes usineiros, nós vamos ver alguns escândalos. Inclusive, um desses usineiros vai perder sua vida. No Rio de Janeiro, um cassino clandestino será atacado por rivais. No Rio de Janeiro, um cassino clandestino será atacado por rivais. Isso vai causar um tumulto danado, tá? Tiro, enfim. Vamos lá. Não estou dizendo que seja na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, mas aqui me fala que no caminho, que pode ser até peregrinos, apesar de estarmos longe do dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui me fala de no caminho da padroeira, né, acontecer algo que vai chamar a atenção de todos nós. Isso pode envolver peregrinos ou um acidente bem grande nas redondezas ali do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Muitas mulheres receberam dinheiro para participar de festinhas, inclusive menores de idade, tá? Festinhas promovidas por empresários e políticos. Na região centro-oeste tem muitas e algumas vão abrir a boca, tá? Só que inclui jogador de futebol, inclui cantor, então empresários, aqueles grupinhos que se reúnem ali e pagam as moças para acompanhá-los.
Olha, gente, essa pessoa eu sei quem é, tá? Assim como o que eu falei no início, eu sei quem é. Mas eu tô sofrendo muito plágio, tá? Tô sofrendo muito plágio. Eu falo uma coisa no vídeo, daqui a pouco fulano, cicrano, beltrano vai lá e repete o que eu falei. Estão reproduzindo meus vídeos em outros canais sem minha autorização. Já fiz de tudo em relação ao YouTube para que tirassem esses vídeos do ar e não consigo. Então eu não digo mais nomes, eu tento me reservar, falar em metáforas, ser um pouquinho mais didática, mais exata, para também garantir a integridade do meu trabalho. Eu estou no meio do mundo, eu não sei o que está acontecendo, eu estou no fim do mundo, eu não sei o que está acontecendo, não tenho TV, não tenho rádio, não tenho nada. Ouço uma musiquinha no carro indo para a cidade que é em 7 minutos. Então, eu não tenho acesso à informação. Às vezes eu mesma me surpreendo com as coisas que acontecem e que eu consegui prever. Para mim é uma surpresa. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu consigo detalhar um acontecimento, né? Aqui eu vejo uma mulher ligada a um político importante sendo desmascarada e passando, assim, muita vergonha. Será algo que está ligado à intimidade, a uma traição, a uma cena que vai ser exposta nas redes, tá? Então, a mulher de algum político importante está pulando a cerca. Pulou muito, inclusive está sofrendo chantagens, mas isso vai vazar alguma coisa e nós vamos ficar sabendo porque outra mulher vai contar, né? Vamos falar, é claro que a região centro-oeste, né, inclui alguns estados. Aqui em Minas Gerais, não me saiu se é sul de Minas, norte de Minas, né? Mas aqui em Minas Gerais, nós vamos ver também muitos escândalos envolvendo políticos. E não só prefeitos, vereadores, incluindo o governador de Minas Gerais, vai ser envolvido em um grande escândalo de corrupção. Agora, algumas cidades pequenas vão ter até impeachment. Pessoas não vão mais exercer seus cargos, né, devido à manipulação do dinheiro público. Manipulação de dinheiro público. Além disso, veremos muitas manifestações em todos os estados brasileiros, tá? Eu vejo uma dificuldade muito grande para os professores no estado de Minas Gerais. Isso vai causar, inclusive, manifestações e protestos, tá? E o governador, ele realmente, ele vai passar por maus bocados, tá? Ele vai responder a alguns crimes, sim. Tá saindo uma notícia de Brasília, as 3 últimas cartas. Agora, que notícia é essa, meu Deus? Vamos ver no próximo oráculo. O que vai acontecer em Brasília dessa vez, meu pai? Oráculo, previsão Brasil. Opa! Um homem. O outro abriu com a mulher, esse com o homem. Então, está chegando uma notícia, né? Uma verdade, está saindo uma verdade de Brasília através de um homem sobre Gente, a situação na capital vai ficar bem complicada, tá? Carta 10 e carta 23. Inclusive tentativas de agressão, tentativas de assassinato, tá?
Mas o que eu já posso dizer a respeito dessa verdade que sai de Brasília é que um homem, né, ele está em maus lençóis. E este mesmo homem, ele vai perder o seu cargo, tá? E digamos que seja alguém que não esteja atuando na política nesse momento, né? Ele perde o direito de continuar um trabalho político ou tentar novamente um trabalho político, tá? Mas vem algo bem negativo aí de Brasília, que vai trazer muita manifestação, muito problema. Vamos ver, sim, muitas manifestações em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E me fala de o fim de um mistério, né? Ainda falando da capital do Brasil, o fim de um mistério. Segredos sendo revelados. Isso inclui, inclusive, questões antigas, tá? E outros estados. O atual presidente da República saiu muito bem colocado nesse jogo. Mesmo Brasília pegando fogo, não é nada contra o nosso presidente. Ou nenhuma tentativa contra ele. Agora, falando em presidente, nós vamos ter uma perda, um luto em Brasília de um ex-presidente. Tem uma grande história, que deixou uma grande história, sem fazer juízo de valor, tá, gente? Mas que tem seu nome aí em alguns livros e que deixou um legado. Vai ter um funeral em Brasília. Um movimento significativo para trazer uma melhoria para o povo brasileiro. Essa questão dos juros, gente, nós vamos conseguir obter a baixa dos juros, tá? Inclusive, lembra do que eu falei que a gente ia sentir uma melhora mais intensa no segundo semestre? Em 2024, nós vamos ter facilidade de crédito para pobre. Então, vai ter pobre comprando carro, pobre comprando casa própria, né? Então, assim, esse movimento, ele vai surtir um resultado. Um grande escândalo saindo da Petrobras. E aqui me falam daquelas empresas que prestam serviços para o governo. Como é que chama, gente? Pelo amor de Deus, como é que chama essas empresas que são escolhidas através de licitação? Como é que chama? Enfim, essas empresas grandes que tinham grandes contratos aí com o governo, né? Que ficaram aí fazendo obras, sei lá, qualquer coisa para o governo. Nós vamos ver uma meia dúzia, não é uma só não, pessoal. Uma meia dúzia bem enroscada, então no mínimo umas 3, tá? Sabem que eu sou exagerada, mas no mínimo umas 3 empresas vão estar realmente em maus lençóis. Uma pessoa no Brasil roubou ouro. Roubou ouro ou uma peça de ouro. E isso nós vamos descobrir. Está sendo passado de dentro do Brasil informações para países estrangeiros, como os Estados Unidos da América, por exemplo. É meio como se houvesse uma junção de forças, né, para manipular a massa. Então tá havendo troca, isso tudo vem à tona, tá? Mas há praticamente uma quadrilha espalhada pelo mundo, né, tentando
Manipular a massa. Já conseguiram, né, gente? Já conseguiram, acho que desde 2018, que eles vêm conseguindo manipular a massa através das mídias sociais. Só que, por um milagre, isso tudo vai ser desmantelado e nós vamos ter consciência e autoridades tomarão providência em relação a isso. Pode ser uma coisa que não seja para agora, tá? Mas aqui me fala da mudança de um ministro ou de um novo ministro. Mudanças em pastas, né? E situações do gênero, mas são mudanças para melhor, tá? Alguma coisa relacionada à indústria. Não sei se tem ministério para isso, se tem secretaria, mas alguma coisa relacionada à indústria, no geral, vai surgir. Nós vamos ter que passar por uma modificação bem grande em relação ao meio em que nós vivemos hoje e a maneira com que nós consumimos hoje. Então, acredito eu que vai ter que haver, sim, né, pessoas qualificadas para cuidar desse departamento que, como eu disse, não depende de nós essa mudança. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, a gente vai ver tudo aquilo que nós plantamos nascer. Isso tanto de forma coletiva como de forma individual. Gente, aqui no sul de Minas, tá? Um grande problema com as águas. Então, assim, pode ser desde em algumas localidades questões de distribuição, como pode ser alguma coisa também relacionada a um acidente, a uma enchente, a trombas d'água, tá? Gente, Nossa Senhora Aparecida tá tão presente nesse jogo, tão presente. É a nossa padroeira. Eu acredito que venhamos a ver alguma coisa relacionada a isso. Ou alguém chutando uma imagem, como a gente já viu, ou algum escândalo na Basílica, né? Mas ela tá muito presente, ou até a aparição dessa santa, tá? Ela tá muito presente no jogo, parece que ela tá diante de mim nesse momento. Oráculo, previsão para o Brasil. Optcha! Gente, eu não sei onde eu não consegui ver a região. O que eu vou falar aqui pode levar 20 anos para acontecer, tá? 20 anos. Não é uma coisa para agora, mas em algumas localidades no Brasil, ou em uma localidade no Brasil, parece que nós teremos pequenas ativações vulcânicas. Ou alguma ativação diferente na Terra. Talvez já esse ano a gente já tenha algum indício disso. Mas não é nada grande, não é nada como vemos lá fora, mas é como se fosse ser um acontecimento de ordem natural inexplicável.
Problemas com um cruzeiro, algum acontecimento envolvendo um cruzeiro, um grande navio. Isso pode ser desde de bater numa ponte, de atolar em algum lugar, enfim, sofrer algum tipo de ataque, não sei. Mas vamos ter algum acontecimento relacionado a um grande navio e ou cruzeiro. Aqui me saiu a mesma combinação da abertura com outro Força Soberana. No Nordeste nós vamos ter algumas perdas de pessoas bem famosas e conhecidas que saíram de lá. Mesmo que, digamos, quando a pessoa saiu do Nordeste lá, quando criança, veio morar em São Paulo, fez carreira, ou no Rio de Janeiro. Então, aqui a origem é nordestina, tá? Grandes nomes da arte no Nordeste estão se preparando para partir. E nós vamos ver, assim, em questão de meses, sabe? Pelo menos 2 perdas bem significativas. Ou um rio, ou um reservatório vai secar. Misteriosamente vai secar. A água vai sumir. O que está me trazendo estranheza nesse jogo é que fala muito de nós enxergarmos a Terra como ela é. Em outros vídeos já foi falado de podridão, né? Então, talvez nós vejamos cenas assim bem complicadas, né? Pessoas morando em lugares onde não tem o mínimo de condições, envolvendo lixo, envolvendo podridão, envolvendo realmente situações bem complicadas. Justiça sendo feita. Já é o segundo oráculo que me fala de justiça. Então, algum acontecimento no Brasil sendo feito de forma justa, algum esclarecimento chegando através da justiça. Mais crimes com armas brancas, tá? Mais crimes com armas brancas. E aqui no Brasil, me chama a atenção Goiás e Espírito Santo, inclusive relacionado a incêndios. Uma pessoa sai do carro completamente maluca, atirando em outras. Uma pessoa sai do carro completamente doida, atirando em outras. Uma mulher envergonhando o povo brasileiro. Vamos sentir vergonha alheia, hein? Uma mulher prestando-se a um papel ridículo. Isso vai viralizar e nós vamos realmente sentir vergonha. É uma pena, uma pena, uma pena, uma pena. Estão tramando uma armação contra o nosso presidente da República. No entanto, não será bem sucedida, mas esse plano vem à tona. Então, vem mais verdades à tona, né? Mais verdades surgem para que temos total conhecimento, né, de como está podre a política no Brasil.
Quando tivemos a eleição ano passado, a eleição do primeiro turno, ali eu me entristeci muito. Um congresso de maioria de extrema-direita, com conceitos preconceituosos. Naquele momento, eu entendi que é o reflexo do povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que elegeu a todos eles. Por sorte, muita luta, conseguimos eleger um outro presidente no segundo turno das eleições. Mas o Congresso Nacional do Brasil hoje não me representa. Não me representa. Infelizmente, nós vamos ver deputados, senadores fazendo discursos absurdos, coisa de criança de quarta série, sabe? De envergonhar realmente, de virar chacota lá fora. Os últimos 4 anos foi vergonha mundial, né? Viramos chacota mundial. Isso vai voltar a acontecer por causa do nosso Congresso. Eu tinha feito um vídeo em 2020 que eu disse que nós levaríamos 10 anos, pelo menos, para ter uma política equilibrada ou maioria de esquerda. E tá aí. Nem tão cedo a gente consegue equilibrar esse Congresso. Nem tão cedo. Nem tão cedo. É um querendo ser mais que o outro, é traição, é tanta nojeira, é manipulação de dinheiro, é desvio de verba até de merenda escolar. Chega a dar nojo. Eu sinto nojo. Eu sinto nojo, essa é a palavra. Oráculo. Optcha! Brasil e nossas regiões, oráculo. Carta 4, 23. A carta 4 fala da nação do cartomante. Na cartomancia para países, que é uma criação minha, inclusive. É de minha autoria. Fala da nação do cartomante. Eu sou brasileira. Perdas. Vamos ter que perder muito para poder renascer. Vamos chegar, sim, ao fundo do poço. Vamos ter que lidar com escândalos, vamos ter que, talvez até fazer votações fora de época, enfim. Mas nós vamos ter muitas perdas. E essas perdas, elas são necessárias para que a gente enxergue que a responsabilidade também é nossa. Também é nossa. Se não trabalharmos no coletivo, nada vai para frente. Depois que conseguirmos limpar essa sujeirada, aí sim teremos um país mais tranquilo para viver e menos vergonhoso. Atenção, professores. Eu não sei se são os mineiros, porque não me saiu a região aqui, mas haverá reajustes de salário para os professores também, tá? Tudo está sendo estudado, pelo que eu vejo, talvez não o quanto mereciam, mas que vem um reajuste. Isso a nível nacional, tá, pessoal? Isso vai ser uma decisão nacional. Gente, vai ser descoberto mais uma vez, tá? Um crime envolvendo juristas, desembargadores, advogados que manipularam provas, que manipularam cena de crime, que manipularam
tudo, que falsificaram até assinaturas. Até assinaturas. Não me surpreenderá se algum assessor ou algum estagiário tenha sido implantado justamente para manipular os processos, a ordem dos processos. Prestem bem atenção. Nós sabemos que há muito tempo a justiça ela tem sido mais lenta até do que cega, né? Mas nós vamos descobrir aí os corruptos ligados à justiça brasileira, aqueles que se vendem, aqueles que manipulam, aqueles que beneficiam quem pode pagar, aqueles que trazem, né, a sua profissão não da forma que deveria ser, mas sim em benefício próprio. E isso vai colocar uma meia dúzia de gente no Congresso Nacional em más lençóis. Então, vai ter político envolvido, sim. Pedido de político para inocentar um, para incriminar outro, para colocar uma prova aqui, para tirar uma prova ali, para inocentar um aqui. Veremos. Veremos. E vamos lá. Ai, Jesus. Agora me fala de um homem que será internado, uma pessoa famosa que será internado. É uma pessoa também que já está com uma certa idade, que já viveu bastante, que fez muita coisa, né? A espiritualidade, ela é sábia. É claro que vai nos fazer falta, mas aqui fala de uma internação de um homem, tá? Que vai ser o assunto no Brasil inteiro. Problemas de saúde, claro, né? Saúde física. Escândalo envolvendo essas concessionárias de água, tá? Escândalos envolvendo. Aí vamos lá. Digamos que lá no Ria Light de Luz, né? A da água, eu não sei qual é. Qual é a da água no Rio? Qual é, gente, a empresa da água do Rio? Me diz que eu não sei o nome. Vou dar um exemplo da Light que vai ficar claro, né? A Light fornece lá luz para todo mundo, mas politicamente foi influenciado quem exercia tal cargo, né? Quem recebia não ia trabalhar. Então, o peculato, ele não só existe dentro das câmaras de vereadores, viu? Existe também em grandes empresas, inclusive aquela questão de quem tem padrinho tem tudo, né? Nós vamos ver muito isso. Mas aqui me falam de empresas relacionadas à água, tá? A água. Eu usei a Light como um exemplo. Não que não possa ser também, né? Já que a gente está tendo uma... Não, acho que é água mesmo. É água. Uma mulher, isso aqui eu não entendi muito bem não, tá? Uma mulher anuncia um casamento e o parceiro dessa mulher será visto assim como alguém muito especial. É como se o casal fosse ter os holofotes ali em cima do casal, mas que será uma união que as pessoas vão gostar. Depois a gente descobre por que mostraram isso, né? Vamos ver agora um recadinho do Astromancia. Eu volto na segunda-feira com uma previsão da Cristalomancia, depois na quarta com a Caféomancia, e assim vamos seguindo, tá bom? Embaralha meu baralho. E peço a Astromancia uma mensagem, um recado, um direcionamento. Optcha!
Gente, um crime bárbaro contra uma mulher. Uma liderança indígena sofrendo um atentado. Nossa. Pessoal, nós ainda continuaremos a ver escândalos religiosos. Aqui me fala, olha, a carta da meditação, a curandeira da luz. Essa carta fala do holístico. Pessoas como eu que trabalham com o holístico, né? Eu sou terapeuta holística, reikiana, taróloga, astróloga, né? Só que aqui me fala de um escândalo envolvendo uma vidente, tá? Que vai jogar ela no chão. Uma mulher que tem muitos seguidores, que tira dinheiro das pessoas e que não tem evidência nenhuma. Tudo que ela faz é sobre pesquisas e é para manipular aqueles que confiam no trabalho dela. Eu já disse aqui outras vezes, não me colocando como um ser perfeito, porque eu não sou, eu tenho defeitos, eu sou chata, eu sou grossa quando tem que ser, né? Mas isso é a maneira que eu encontrei de me defender da vida, que sempre me deu as costas. Que sempre me deu as costas. Eu posso até errar, tentando acertar, mas eu sou digna, honesta, sabe por quê? Porque eu quero que amanhã os meus netos, eles se orgulhem de mim, que os meus sobrinhos netos, eles batam no peito e digam, a minha avó era uma mulher digna e honesta. E aqui eu vejo um escândalo tão grande que vai ser matéria do Jornal Nacional, tá? Quiçá daquele do domingo. Como é o nome do domingo? Do programa da Globo de domingo. Quiçá daquele de domingo, tá? Mas tem uma vidente, tá? Que vai cair do cavalo sem dó nem piedade. E não só uma, nós estamos vendo a ascensão de muita gente que aterroriza, de muita gente desonesta, com consultas absurdas, né? Com valores assim, que tratam a espiritualidade como se fosse uma máquina, que não é. Nós estamos vendo isso há muitos anos. Isso dentro da igreja, né? Um que está prestes a cair do cavalo, inclusive com grave, esse eu vou falar o nome, com grave problema de saúde, é o Bispo Macedo. Esse eu vou falar o nome, é o Bispo Macedo. Só que eu vou rezar todos os dias para que ele fique bem vivo. Para que ele fique bem vivinho. E pague real por real. De fiel a fiel que ele roubou. Que as fogueiras santas que ele arrecadou, milhões e milhões de dinheiro, que ele seja obrigado a devolver tudo. Esse eu rezo todo dia para ele ficar vivinho da Silva. Vivinho da Silva. A queda dele vai destruir, inclusive, a emissora de TV. Tem muitos escândalos envolvendo, inclusive, plágio feito pela Rede Record de televisão. A Rede Record de televisão já fez séries, já fez uma série de coisas dentro da emissora plagiando pessoas. E quando isso vier à tona, vem de uma vez só, bum! É a primeira a cair. É a primeira a cair. Aqui a última linha só me fala de falsos profetas. De pessoas que usam a espiritualidade como se fosse uma máquina de ganhar dinheiro. De pessoas que aterrorizam, pessoas que enganam, pessoas que mentem, pessoas que roubam.
Então, nós vamos ver escândalos envolvendo pessoas que trabalham com espiritualidade, alguns muito conhecidos nas redes sociais, tirando o capiroto lá do Bispo Macedo, né? Que é aquilo de Deus que me perdoe. Tirando ele, que eu disse o nome, mas outras pessoas nós vamos ver em programas, em reportagens assim, estrondosas de golpes. Agora, de quem é a culpa? É nossa. Quem não tem um parente que segue essas pessoas? Quem não tem alguém que já deu lá alguma coisinha? A culpa é nossa. Sempre será nossa. Nunca é de Gaia. Essas pessoas, elas só têm poder porque nós damos o poder a elas. Aí o que vai acontecer? Outro dia eu falei sobre o aumento do satanismo e a venda de contratos com o diabo que vai acontecer, né? Então, agora o que Plutão em Aquário vai fazer? Vai botar essas pessoas lá em cima. Lá em cima. Quando chegar lá em cima, ele tira a mão. Quando tirar a mão, cai todo mundo no chão. E esse cair é que vai trazer muitas respostas. Fora abuso sexual, dentro de instituições religiosas. Igrejas, templos, não importa. Inclusive, nesses países onde são muito severos, inclusive onde ser homossexual é crime, como no Catar, por exemplo, existe muitos casos de abuso sexual contra homens. Sim, contra homens. Porque o ódio que eles têm dos homossexuais é porque são a maioria enrustido. A maioria enrustido. Então, nós vamos ver muitos escândalos relacionados a isso. Nesses países lá fora, né? A gente vai ver caso de estupro, a gente vai ver caso de assédio, a gente vai ver caso de abuso. E aqui no Brasil, nós já sabemos de onde sairá, né? Das santas igrejas. Né? Das santas igrejas. Que prezam pela família, pela pátria. Vai ser delas que vai sair. Bom, meus amores, eu me despeço por aqui de vocês por hoje. Salve a nossa estrela, que Deus nos dê paciência, sabedoria e fé para lidar com essas coisas. Que Deus abra o coração do povo que ainda está manipulado, que ainda está seguindo a massa, que ainda está sendo enganado. Que as forças cósmicas possam agir para trazer a realidade, mesmo que de forma dura. Eu peço por isso todos os dias. É melhor uma realidade que doa do que uma mentira que alivia. Que Deus nos abençoe e salve a nossa estrela. Gratidão. Pessoal do Instagram, agora eu vou pro dentista, mas quero dizer que tô super bem. Hoje eu vou comer carne. Falei pro Rafael, hoje eu como carne, mastigo. Então tô bem, dentinhos em ordem, graças ao meu bom Deus. Só tá muito calor aqui, né? Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor, por estarem comigo. Domingo eu vou estar de novo lá no Mactube, na família Mactube. Vou transmitir o show do Coisa de Pele, quem quiser. Dessa vez vamos dançar juntos, tá bom? Um beijo, amo vocês.